esse ponto aí. Mas aí é que a presença de um treinador, você tem um treinador e já definir essa situação, você vai, pelo menos, argumentar com o treinador quanto às posições que ele entende como fundamentais para esses reforços, né? Dos jogadores que saem, aqueles que vão chegar, vai precisar contratar um goleiro mais? Não sei. O Hugo vai ficar? A gente não... o Santos vai ficar? Pode ter proposta. Não, o Santos fica. Pode ter proposta. O Hugo é uma boa questão que você levantou. Existe um interesse do staff do Hugo e do próprio Hugo de buscar maiores oportunidades na próxima temporada, né? E ele sabe que permanecendo no Flamengo ele não vai ter tanta chance assim. Então existe uma possibilidade dele sair. Diego Alves sairá, contrato encerrado. Diego Ribas sairá, contrato encerrado. Rodinei, como diria Valone, interrogação. Interrogação, porque os jogadores pedem para ele ficar, né? Você que é sempre muito bem informado sobre todos os clubes. Muito obrigado. Você já ouviu falar da possibilidade do Gerson estar descontente e que o Flamengo estaria monitorando o retorno do Gerson? Eu ouvi falar, inclusive, através do pai dele. Se perder o João Gomes, que também é uma outra possibilidade, né? Eu ouvi falar, através do pai dele, que inclusive veio para a imprensa e meteu a boca no mundo, que o Gerson não está feliz lá e que vai procurar um outro lugar para jogar e ser valorizado. E aí, isso é um fato. Agora, em relação ao Flamengo... Não, aí o Flamengo teria dito que, claro, vai monitorar, porque o Gerson disse também que se voltar a jogar no Brasil... Há uma identificação muito grande. Total com o Flamengo. Aí depende de vender ou não também esses jogadores do meio-campo a que você está se referindo. Porque o Braz deu uma entrevista dizendo assim... Nós temos muitos jogadores acima da média, mas vamos trazer alguém acima da média também. Vamos reforçar sim. Ele até usa a nível internacional, a nível mundial, não sei qual foi bem a frase, mas enfim. Trazer alguém, não sei se ele está pensando nos que podem sair, isso ainda vai rolar. Tem gente que pode sair sim. E outra coisa, ontem eu levantei no Linha uma questão e eu acho que as opiniões ficaram divididas, eu aproveito para perguntar de vocês. Pergunte, Mauro Naves. Você acha que seria possível o Dorival assinar um contrato de renovação com o Flamengo e colocar uma cláusula, olha, se a seleção me chamar, vocês me liberam sem multa? Eu sou a favor disso. Houve quem... achasse ontem lá na mesa que não, o Flamengo não pode se dar a esse luxo de ou você vai ficar no Flamengo ou você vai para a seleção, enfim e tal. Sim. Eu não sei se isso poderá acontecer ou se eles vão ficar adiando essa renovação para que o Dorival sonde um pouco para saber quais são as renovação chances reais não dá, né, Mauro? também, porque o Tite só sai em... depois da Copa, né? Mas você vê que hoje já tem... Mas hoje tem uma série de reuniões, não renovaram ainda com o Dorival, mas já estão discutindo lá hoje qual vai ser o período de férias. Hoje estão discutindo e devem esse jogo em Miami, porque seria no início do Campeonato Carioca, não interessa fazer esse amistoso, enfim. Ou seja, empate com a Recopa Sul-Americana e com o início do Campeonato Carioca. Então, mas o Dorival já está participando disso. Totalmente. Independentemente de ter assinado. Esse aqui eu gostaria, aquele ali pode sair. E a seleção é uma coisa que está muito aberta. Assim, eu não sei realmente quais as chances do Dorival ser convidado. Essa é uma boa pergunta, Mauro. Qual é a chance do Dorival? Pois é, então... Ele, na coletiva pós-jogo lá em Guayaquil, ele falou, olha, vamos deixar esse assunto para depois e tal, depois a gente conversa. João, o Mauro vai ser chamado depois da Copa do Mundo por uma conversa com o presidente da CBF, com o Edinaldo. Sim. Aí depois ele tem que ir ao Flamengo e conversar com o Flamengo a respeito dessa situação. E eu acho, no mínimo, razoável, penso como você, que se coloque no contrato. Se tiver uma convocação para a seleção brasileira, eu posso ir. Porque a gente vê o caso do Tite. O Tite disse que não iria para a seleção. Sim. Vocês estão lembrados disso? Aí foi lá, aí falou para o Andrés que ele ia fazer uma reunião lá no Rio de Janeiro com a CBF, voltou contratado para a seleção brasileira. Sim. Mas o Dorival realmente está cotado? Ele tem chance realmente? Porque tem esse outro lado do Flamengo. Eu entendo ontem as pessoas que divergiram, porque é o seguinte, poxa, mas eu vou planejar tudo com você aqui e tal, aí de repente em janeiro não é você, eu vou ter que correr atrás de outro, como é que eu faço? Que talvez o Flamengo não queira colocar isso lá, mas enfim. Ou talvez o Flamengo já tenha alguma informação de que não será o Dorival, né? Pode ser também. Nos bastidores, porque é isso que você está falando, Mauro. Ele já acertou a permanência e já está sentado lá com a diretoria, fazendo todo o planejamento, esperando a confirmação da data do Mundial de Clubes, saídas, chegadas,
tempo de férias, pré-temporada, quanto tempo vamos ficar aqui treinando no Ninho do Urubu, como será o início do ano com o Campeonato Carioca, depois a Copa Sul-Americana. Bota a molecada para jogar, como sempre. Já tá início fazendo do Campeonato Carioca, bota a garotada para jogar. Depois, quando for a Vera, aí bota o pelotão de choque para entrar em campo. Porque esse ano, né, Pascoal, há uma diferença que vale a pena a gente dizer, a temporada termina mais cedo. A temporada termina agora no dia 13 de novembro. Então, as férias, elas terminariam no dia... Elas encerrariam no dia 14 de dezembro, para aqueles que não forem para a Copa do Mundo, obviamente. Mas o Flamengo deve dar alguns dias a mais e iniciar ali na última semana do ano. Porque aí você tem que casar com as datas de início também do Campeonato Carioca. Exato, Tem dos campeonatos regionais, o Campeonato Paulista saiu hoje a formulação dos grupos e tal. Então, a gente vê a probabilidade do Flamengo de estar bem equilibrado e bem montado já a partir do início do ano. Ao contrário do que foi nessa temporada, né? Sim. Foi meio que corrido, né? Sim. Meio que atropelado, a chegada do treinador, Paulo Souza, aí começou com os garotos, aí depois começou aquela fase de colocar jogador fora de posição, de tentar enxergar jogador que não era... Na verdade, ele chegou em dezembro, né? Mas... Iniciou a temporada com ele, só que o trabalho não deu certo. Não virou. Não deu certo. Não virou. Ele fez toda a pré-temporada. Agora, com o Dorival, o time se acertou, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América, é claro que ele sobe de patamar como treinador. Ele muda o seu patamar como técnico. Agora, ele é o único nome para assumir como técnico da seleção brasileira? Também acho que não. Existem outros nomes para assumir como técnico da seleção brasileira, mas aí depende da... É uma coisa, porque seleção brasileira depende da preferência do presidente da CBF. Edinaldo Rodrigues. Agora, um outro detalhe, que com certeza o Dorival também já está participando ativamente disso. Ayrton Lucas. Ele pertence ao Spartak de Moscou. Estava estabelecido em contrato que, caso ele atingisse um determinado número de jogos pelo Flamengo, o Flamengo teria que pagar automaticamente 8 milhões de euros pela permanência dele. Só que ele não atingiu essa meta. E isso abre a possibilidade para o Flamengo negociar novamente com o Spartak Moscou um outro valor para adquirir o Ayrton Lucas. Então, dentro desse planejamento, é uma prioridade do Flamengo também manter o lateral esquerdo. Eu, se fosse Flamengo, contrataria também, né? Porque ele tem dois jogadores distintos para a lateral esquerda. Ele tem para a lateral esquerda um jogador que é o chamado carrinheiro, aqui em cima da linha, vai na linha de fundo, é rápido, arrumou a expulsão. Você viu lá na linha de fundo, né? Arrumou a expulsão do Pedro Henrique. Como correu, hein, Pascoal? É muito rápido. Muito rápido, né? Jogador muito rápido. E tem um jogador mais cerebral, o cara que pensa o jogo. E um detalhe, que vai para o último ano da sua carreira, ele já deixou isso bem claro. Felipe Luiz será usado de uma forma diferente no ano que vem, em partidas mais estratégicas, e o Ayrton Lucas deve começar gradativamente a ganhar mais espaço. Eu acho que é muito possível que isso aconteça. E ele é muito bom jogador, né, João? Sim, sem dúvida. Ele é muito bom. Esse gol aí, eu vou dizer um negócio pra você. O goleiro também o Walter era o goleiro dessa partida aí do Cuiabá. O Cuiabá colaborou decididamente para esse gol sair. Tem uma coisa que a gente fica pensando no time do Flamengo, que o Flamengo tem muitos jogadores que são jogadores que têm marca, que têm grife, e o Flamengo se importa muito com isso, com essa marca. Tem uma coisa que a gente fica pensando no time do Flamengo, que o Flamengo tem muitos jogadores que são jogadores que têm marca, que têm grife, e o Flamengo se importa muito com isso, com essa marca, com essa grife. O Ayrton Lucas tem marca, tem grife, tem história no futebol, e aí de repente pode ganhar esse espaço. O Felipe Luiz, eu estava lendo hoje uma matéria a respeito disso, o Felipe Luiz tem, ele fala assim, se o Tite me chamar para eu trabalhar na Copa do Mundo como observador, eu vou rapidinho, né? É só ligar que eu vou. Então, todos querem isso. E vai ser treinador, provavelmente, Felipe. Já encaminhando uma nova página da carreira dele. Vai ser treinador. Não sei se eu falei aqui já, ele esteve uma tarde para ir à CBF, Felipe Luiz, para falar sobre futebol como um todo. Pra você ter uma ideia, interessante, o tanto que o Tite o admira.
O colocou agora na lista dos 55, ele é um dos 5 lá do Flamengo. Sim. Não vejo grandes chances, né? Eu acho que é Alexandre, Alex Telles ali, eu não vejo. Mas, enfim, ele está na lista. E o Tite bateu uma tarde, e eu vi uma entrevista depois do Tite, dizendo o quanto foi interessante conversar com o Felipe Luiz, por tudo que ele é muito inteligente, enfim, adora ler livros. E dentro de campo é inteligentíssimo jogando bola, né? Muito, taticamente ele é muito importante. E é claro que tudo indica aí que ele vai ser um técnico quando parar, e talvez começando até pelo Flamengo. Eu queria te dizer que teremos o último ano da carreira dele. Eu queria te dizer que enquanto o Pascoal falava, eu estava mandando uma mensagem com ele, mas hoje ele não pode falar conosco. E ele, olha para você ver como é que foi. Ele falou, Dorival, vou vir aqui ao programa? Não, ele falou assim, pode ser amanhã? Eu falei, claro, amanhã e tal. Deu jogo, né? Aí ele lembrou depois, nossa, amanhã é dia de jogo e tal, e, enfim, então estamos marcando aqui para quinta-feira. Estamos marcando. Dorival estará conosco. Para responder para a gente aqui a história. Vamos ver se ele vai ficar em cima do muro, né? Ele vai lembrar a história do posto de gasolina aqui da esquina aqui? Podemos falar dessa história. Então, tudo indica que na quinta-feira teremos o Dorival conosco aqui no programa. E aí a gente leva esses assuntos com ele todo aí. Ótimo. Olha, então já se prepare aí, Dorival Júnior. Quer dizer, amanhã não tem o Dorival. Aí ele, caramba, estou esquecendo. Só se fosse de manhã. Eu falei, não, o programa é de 6. Mauro Naves, portanto, aqui já acertando uma entrevista com o Dorival Júnior na quinta-feira. Será um enorme prazer para todos conversar com o Dorival no programa. Falando em Dorival, trabalhou agora há pouco lá no Ninho do Urubu, né? Deu o treinamento. E o Flamengo amanhã vai receber o Corinthians, provavelmente com este time aqui. Vai todo mundo, meu senhor? Anote. Diego Alves, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas ou Marcos Paulo, lateral do Júnior. Pulgar, Diego Ribas, Vitor Hugo, Marinho, Cebolinha e Matheus França. Ou seja, o único que atuou boa parte da partida e que pode começar amanhã é o Ayrton Lucas. Os demais jogadores, o Flamengo irá realmente amanhã com uma equipe B, que jogou boa parte das partidas do Campeonato Brasileiro. Vai levar a taça? Vai levar a taça. Os grandes jogadores da equipe estarão no banco de reservas, farão uma grande festa com a torcida, mas o Flamengo enfrentará amanhã o Corinthians com uma equipe que é considerada a B e que jogou boa parte aí do Brasileirão. E fez bons jogos, né? Alguns nem tanto, mas quando ela começou a atuar, ela fez bons jogos, a equipe. Recentemente foi do Galo no Maracanã. É um time muito forte, né? Você vê o banco de reserva, o elenco do Flamengo é o melhor mesmo, é muito bom. Então, assim, claro, não é o mesmo nível do time titular, evidente, mas é um time que pode fazer a festa aí da comemoração diante do Corinthians, que também, não sei, tem lá os seus problemas também, né, para a escalação, o Corinthians. A gente já não espera um jogo tão aguerrido como foi, evidentemente, uma final, como a gente está vendo os lances aí. É muito Essa é a final da Copa do Brasil, né? Sim. Era outro nível, né? De energia, de entrega e tal. Mas é sempre Flamengo e Corinthians e vamos respeitar, né? O Corinthians amanhã tem duas dúvidas, né? Renato Augusto ou Balbuena. O provável Corinthians deve ter amanhã Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Robert e Fábio Santos. Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto ou Juliano, Matheus Vital, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse é o provável Corinthians para amanhã. O Vitor Pereira, suspenso, não ficará no banco de reserva. A dúvida é na recuperação do Renato, que é um jogador fundamental, né, para o Corinthians. Por isso que você faz esse entre parênteses aí, Renato ou o outro, né? Juliano, então, isso. Porque não sei, as condições do Renato ainda não são 100%, mas ele é um jogador fundamental. É o Corinthians, basicamente, que tem jogado aí, né? Que jogou desse time aí da final. Muito parecido com o time da final, parecido. Né? Yuri, Roger. Só que lá ele começou com o Adson, né? Nessa final, né? E depois que entrou o Matheus, mas enfim. Botou o Lucas Piton de início na final. Matheus, que inclusive foi o que perdeu o último pênalti e tal. Mas é o que o Corinthians tem também de disponível. Se o Renato estiver bem, é basicamente isso que tem para... temos para hoje, diria o Vitor. Agora é o seguinte também, né, Pascoal? Amanhã,
Olha, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo, e lembrando o Silvio Santos e já anunciando a série do Star Plus, O Rei da TV, veja que é espetacular, contando a trajetória do Silvio. Rapaz, Flamengo amanhã em ritmo de festa. Lembra? Em ritmo de festa. Rapaz, o Flamengo não para de comemorar, e com toda razão, né? 2 títulos importantíssimos e tal. Então amanhã a rapaziada vai chegar... não estará no clima do jogo. Mas em quando ritmo de festa. Quando a bola rola, todo mundo tem interesse pelo jogo, tem interesse pela vitória. Pode não ser o time titular do Flamengo, não é o time titular, porque o time titular jogou as Copas e o time reserva jogou o Campeonato Brasileiro e mesmo assim pontuando muito bem, garantindo a classificação na Libertadores da América. Então vai botar, até porque, João, o pessoal se esforçou demais, temperatura alta, ganhou um Copas. E o time reserva jogou o Campeonato Brasileiro e mesmo assim pontuando muito bem, garantindo a classificação na Libertadores da América. Então vai botar, até porque, João, o pessoal se esforçou demais, temperatura alta, ganhou um título, o desgaste psicológico, o desgaste mental, o desgaste físico, você tem que levar tudo isso em consideração. É hora de aliviar, né? Agora é hora de baixar um pouco a adrenalina e deixar também dar oportunidade para quem não participou muito do Campeonato Brasileiro, para ganhar o seu espaço na equipe. Zoado. O Corinthians está naquele jeito, ele não vai tomar mesmo. Ele vai morder a abelha. Vai morder a abelha? É negócio de tomar mel pro Corinthians não dá certo. Eles estão mordendo a abelha de tanta raiva que os caras estão lá. Que eles conseguiram... Ou seja, ele vai com um espírito completamente diferente do Flamengo. Completamente diferente. O espírito do Corinthians é competitivo. Por quê? Porque o Vitor Pereira prometeu aos dirigentes do Corinthians entregar o clube na Libertadores da América. Isso ele vai entregar, né? Ele vai entregar na zona da Libertadores da América. E o Corinthians se sentiu muito prejudicado. Ele não, né? Todos viram o tamanho do prejuízo que o Corinthians teve com o VAR no acontecimento. Você ontem ficou estupefato. É certo. Boquiaberto. Perplexo. Exato. Com o lance. Você não acreditou no que você viu. Exatamente, papai. Né? Eles conseguiram marcar o impedimento do defensor e não do atacante. Exato. Eles trocaram o jogador, né? Isso. Eles são, o VAR no Brasil é mágico. O Ministério Público não queria a presença de público, aí depois veio a autorização de público, aí depois tiraram o público, e aí foram jogar depois com o público, e aí a gente viu no que deu no empate do Corinthians contra o Goiás. Agora, João, o Corinthians tem ambições ainda no campeonato. O Flamengo já está com tudo contabilizado. Qual é a contabilidade do Flamengo? Copa do Brasil vale vaga onde? Na Libertadores? Já ganhou 47 milhões beliscados? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil? 60. Fora as outras fases, 76. Na Libertadores da América, já beliscou de novo. 85 milhões. Como diz um amigo meu, e toma-lhe taça. E dinheiro, 201 milhões de reais de premiação. Toma-lhe taça e toma-lhe dinheiro. Toma-lhe taça, toma-lhe dinheiro. Vem mais uma graninha por aí, vai ficar ali em quarto, terceiro, segundo, tá ali, vem mais dinheiro. Vem mais um dinheiro aí também. Então, o Flamengo tem todas as condições de surpreender também nesse momento, porque o time é bom. Bilheteria, porque o Maracanã quase sempre grande público, amanhã não será diferente, será um grande público. Claro que a torcida vai amanhã no Maracanã. Vai ver as taças. Quem é que não vai querer ver o time do Flamengo? Esse time bicampeão da Libertadores, porque o outro time do Zico foi campeão. E esse time ganhou 2 vezes a Libertadores. Exato, um time histórico. O Pascoal, o nosso companheiro, o nosso amigo Mauro Seibert, lá de Ji-Paraná, Rondônia, tá ligado na gente. Obrigado, Mauro, pela audiência. Um abração em toda a turma de Rondônia que sempre nos prestigia. Ele traz aqui uma informação interessante e é verdade. Esse time B do Flamengo, quando ele jogou todo ele, só o time B, sem a presença de alguém do time A e tal, ele tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e 11 vitórias. Então, quando jogou só o time B do Flamengo, sem alguma pecinha ali do time A e tal, ele tem 11 jogos e 11 vitórias. E é esse time que vai pegar esse Corinthians mordido que o Pascoal falou, mano. Entrega, né? Ainda mais quando eu estava ali no começo, ali, o Dorival vendo... Era muito difícil mudar o time titular. Sim. Muito difícil, né? Mas quem estava nesse time B aí tinha sempre uma esperança de... Foi a arrancada do time no Brasileiro, né? Exato, uma esperança. Tinha uma disputa ali na lateral, Mateuzinho, Varela não podia jogar a Copa do Brasil, Rodinei ou ele e tal.
Do lado esquerdo, o Felipe já muito experiente, mas com mais certa idade, o Ayrton Lucas querendo voar, enfim. O Vidal no meio, difícil, né? Só se saíssem mesmo com problemas do Thiago. Assim, não tem vaga, né? É difícil entrar ali, né? No gol não tem. O Léo se fixou ali na defesa com o Davi Luiz. Então, assim, o time titular estava já estabelecido. Mas quem está no outro time quer mostrar serviço, quer jogar. Eu até falei no Ayrton Lucas, ele ainda não é do Flamengo, né? Não, ainda não. O Flamengo vai negociar agora e eu até trouxe a informação, como não atingiu o limite de jogos que estabelecia que o Flamengo teria que pagar por ele 8 milhões de euros, ele fez um número abaixo, o Flamengo vai negociar agora a compra dele em outro valor e vai tentar um acerto com o exatamente, porque a gente... 25 anos tem o Ayrton Lucas. E estamos discutindo essa história do Felipe Luiz renovar. Acho que deve renovar pela idade dele por um ano. Não vejo também ele renovando por mais tempo. Mas, assim, tem que renovar com o Felipe e não pode perder o Ayrton, senão vai ter que buscar um outro lateral. Mas já tem esses dois ali, eu acho que o Flamengo vai acabar ficando com os dois. Provavelmente. E deve ser um jogo bem interessante amanhã no Maracanã, né? O Corinthians, por esse aspecto, o Vitor Pereira tomou terceiro amarelo, né? Tomou terceiro amarelo, não vai para o jogo amanhã, ficará de fora, o seu auxiliar vai dirigir a equipe. Corinthians vem 2 semanas depois de uma derrota para o Flamengo nos pênaltis, perdendo a Copa do Brasil, querendo uma vitória importante para ele no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo num ritmo de comemoração depois das conquistas com a sua torcida, mas com esse time B que, quando esteve em campo totalmente B no Brasileirão, ainda não perdeu. Ou seja, vai ser ótimo. Flamengo e Corinthians, Ei, Fabrício Xavier! Flamengo e Corinthians, pode ser até peteca, que é um jogaço e o Brasil inteiro vai ser demais amanhã no Maracanã. Agora, em homenagem ao Pascoal... O que tem? Fazer uma homenagem